Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite para você que nos acompanha através do canal do YouTube. Seja muito bem-vindo, que o Espírito Santo de Deus possa alcançar você, sua casa, seu lar, sua família, amém? Apenas complementando o aviso do pastor Edu, ele sempre faz isso comigo, hoje eu vou fazer com ele, brincadeira. A respeito do culto dos homens amanhã. Homens, não deixem de trazer seus filhos a partir dos 13 anos. Os adolescentes estão convidadíssimos para começar a participar. É um novo tempo para os homens da nossa igreja. O Senhor tem levantado esses homens com poder, com autoridade, com ousadia. Esposa, incentive seu marido a estar aqui. Não deixe que ele perca de forma alguma esse tempo, amém? E outro recadinho bem rápido. Todas as quartas-feiras, a partir das 7, 7h15, depende muito do horário do trânsito que a gente consegue chegar aqui, a gente se reúne aqui na sala de intercessão para orar pelos pedidos que têm chegado no grupo de intercessão, para orar pelo culto. Se você puder e quiser, você está convidadíssimo a estar ali conosco. Não é somente para os intercessores da igreja, né, aqueles que estão no ministério de intercessão, mas para todo aquele que quer chegar, orar mais tempo, ter o seu tempo com o Senhor ali, você está convidadíssimo. Nós somos abençoados com um adorador que tem estado ali conosco na quarta-feira, então tem um tempo ali de adoração também maravilhoso, então você está convidadíssimo para entrar e estar ali conosco, amém? E sem mais delongas, vamos à palavra do Senhor nessa noite. O Senhor, Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele já começou a falar. O título da mensagem de hoje é Um Milagre no Caminho. Luquinhas começou falando aqui a respeito de milagre, ele contou para nós aqui um milagre que o Senhor operou na vida dele. Querido, saia daqui nessa noite na certeza que o Deus de milagres ao qual nós servimos está aqui, amém? Você crê? Quero te convidar para que você abra aí a palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 7, livro do evangelista Lucas, capítulo 7, nós vamos ler dos versos 11 ao verso 17. O título na minha Bíblia, ele diz: A ressurreição do filho de uma viúva. Quer milagre maior que esse? Lucas 7, a partir do verso 11, diz assim: Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Chegando-se, tocou no caixão e os que estavam carregando pararam. E então Jesus disse: Jovem, eu te ordeno, levante-se. E o que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Querido, através da leitura desta palavra, nós podemos dizer que eu e você, nós temos a certeza de que nós servimos a um Deus que Ele devolve vida, que Ele devolve esperança, que Ele faz todas as coisas e nada é impossível para Ele, e um Deus que ressuscita os mortos. A mensagem principal desse texto, dessa história, ensina que Jesus, Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor da morte. Ele está sobre todas as coisas. E o que eu quero dizer com isso é que Ele vê as suas dores. Ele se compadece de você. Ele age ao meu e ao seu favor. A compaixão de Jesus, querido, Ele transforma o desespero em esperança. Ele transforma a tristeza em alegria. E Ele restitui tudo aquilo que parecia perdido. Ele restitui tudo aquilo que foi perdido. Ele fez nessa narrativa bíblica. E Ele continua fazendo nos dias de hoje. Esse milagre da ressurreição do filho dessa viúva
Ele aconteceu um pouco depois, se você ler aí a cronologia dos fatos no livro de Lucas, do Senhor Jesus ter curado um centurião. Aí mesmo no capítulo 7, o servo de um centurião. Aí mesmo no capítulo 7 você pode ver essa narrativa. O servo desse centurião, ele estava à beira da morte, prestes a morrer, enquanto o filho da viúva já havia morrido. No primeiro caso, no caso da cura do servo do centurião, Jesus ele revelou o seu poder sobre uma doença muito grave. Provavelmente aquele servo ele já estava condenado à morte. Mas nesse segundo caso, na ressurreição do filho da viúva, ele mostrou o poder dele sobre a morte. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 1, 26 e 27. O último inimigo a ser vencido é a morte, porque ele, o Senhor Jesus, sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Antes de começar, de fato, a aplicação desse texto, eu quero colocar você dentro de um breve contexto dessa situação. Quem, afinal, era a viúva de Naim? Ela não era esposa de um homem chamado Naim e ficou viúva. Nada se sabe, pouco se sabe a respeito da identidade dessa mulher. Não se sabe nem qual que era o nome, né? O texto ele fala somente a viúva de Naim. E Naim era uma cidade. E a Bíblia, ela nos revela isso, que tratava-se de uma viúva, que depois de chorar ali a morte do marido dela, agora ela estava sofrendo uma dor ainda maior, que era a perda do seu filho, do seu único filho. A vida de uma viúva nos tempos de Jesus, naquela época, não era fácil. Elas passavam por muitas dificuldades. E houve um agravante. Além de viúva, o filho, ele morreu também. Ou seja, ela havia ficado totalmente sozinha. Ela havia ficado também desamparada financeiramente e socialmente. E por mais que ela tivesse amigos, tivesse parentes, tivesse vizinhos próximos, o que restava da família dela havia se perdido. A condição daquela viúva, então, a gente vê que era uma condição triste, uma condição, até mesmo a gente pode dizer, desesperadora. E a cidade de Naim, a Bíblia diz que essa viúva vivia num pequeno povoado, né, chamado Naim. Naim significa agradável ou belo. E é interessante que em nenhuma outra parte da Bíblia se fala a respeito dessa cidade, somente aqui. Então significa que o Senhor Jesus, ele transformou algo que estava morto, triste, em agradável e belo. Nosso Deus é um Deus de detalhes. Esse povoado ele ficava ali na região de Nazaré, mais ou menos uns 40 quilômetros de Cafarnaum, ficava ali muito próximo. E quando Jesus foi para aquele povoado de Naim, ele não estava sozinho. O texto bíblico ele diz para nós que os seus discípulos o acompanhavam. E além dos discípulos, ele também era seguido pela multidão. Você sabe que por onde Jesus ia, os milagres, as maravilhas, os sinais, eles iam acontecendo e a multidão acompanhava Jesus. Muitos por curiosidade, para ver qual seria o próximo. Mas muitos porque realmente se entregaram a ele. E o texto bíblico diz, a narrativa bíblica diz que o Senhor Jesus e os discípulos e aquelas pessoas que o acompanhavam estavam próximos ao portão da cidade de Naim. Quando ele se deparou com aquela cena, quando ele se deparou com aquele cortejo fúnebre do filho daquela viúva. E aquele cortejo ele saía pelo portão da cidade, porque os mortos eles não podiam ser sepultados dentro da cidade, isso é um costume dos judeus, e eles também deveriam ser sepultados no mesmo dia. Então aquele cortejo ele estava saindo ali daquela cidade para o sepultamento, já era no momento do sepultamento, no último momento. E foi justamente quando o cortejo fúnebre estava saindo daquela cidade que Jesus se aproximou daquele povoado. E ao invés de Jesus, olha como nosso Deus é maravilhoso, ele simplesmente se posicionar em respeito, né, deixar com aquele cortejo que ele passasse para honrar, né, o costume daquela época, né, de acompanhar o sepultamento do falecido, Jesus, ele se dirigiu à viúva.
Ele se dirigiu à mãe daquele menino. E aqui eu quero começar a ministração dessa noite. Essa palavra, querido, ela nos traz importantes ensinamentos. Eu creio que se você é leitor da palavra de Deus, provavelmente você já leu esse texto outras vezes. Ele traz um ensinamento muito profundo para mim e para você, de que em meio às nossas dores, em meio às nossas aflições, em meio às perdas pelas quais a gente pode passar, nos momentos de luto, nos momentos de enfermidade, nos momentos de dor, em que a gente pensa que tudo está perdido, Jesus, Ele está dando uma lição para nós aqui, que Ele se importa. Ele se importa com você, Ele se importa com a situação que você está vivendo, Ele não está alheio a isso. Veja bem, essa viúva, ela havia perdido o marido, por isso ela era viúva, e agora ela havia perdido seu filho único. Ela perdeu o seu sustento, ela perdeu a sua família, ela perdeu a pessoa que ela mais amava, ela perdeu a única companhia que provavelmente ela tinha, porque ela não tinha outros filhos. E agora ela estava indo sepultar aquele filho. E junto com aquele filho, ela também estava sepultando provavelmente a sua esperança, a sua felicidade, a sua garantia de sustento, a continuidade da família, a sua própria família, porque ela ficaria sozinha. Ela estava vivendo com certeza, absoluta certeza. Eu acredito que a maior dor na alma que um ser humano pode sentir, que é a dor dessa perda, que é a dor do luto. Se você, assim como eu, já perdeu pessoas muito próximas a você, seja um pai, uma mãe, um irmão, um esposo, uma esposa, um sobrinho, você sabe quão difícil é essa dor. É uma dor que ela rasga dentro do peito. É uma dor que dói. Mas sepultar um filho, querido, é certamente a pior dor que o ser humano pode sentir. E veja que Deus, Ele sentiu essa dor quando o Senhor Jesus Cristo ele foi crucificado. E quando um pai enterra um filho, essa não é a ordem natural da vida. Você já sabe disso, você já ouviu isso. A ordem natural da vida é que os filhos sepultem os seus pais. Quando um filho, ele perde pai e ele perde mãe, qual é o nome para isso? Ele se torna órfão. Mas quando os pais perdem os filhos, ou quando o pai perde o filho, não tem nem nome para isso. Nem nome para isso, porque não é essa a ordem natural das coisas. Então imagine você, que extremo sofrimento, que dor tão grande dentro do coração aquela viúva ela sentia. E com certeza tantas coisas passavam na mente dela, né? Como seria o depois? Talvez, enquanto ela estava triste naquela caminhada, ela estava pensando, agora tudo se acabou. Eu também gostaria de ser enterrada junto. Eu não quero mais viver. Tudo está acabado. Eu estou indo sepultar também a minha própria vida. Acabou, não tem mais jeito. Mas a Bíblia diz para nós que dois grupos se encontraram no portal daquela cidade. O grupo da morte, representando esse sepultamento, essa tristeza, essa dor, essa perda, esse desespero de alma. E o grupo da vida, liderado pelo Senhor Jesus, que é a fonte da vida, que é a fonte de todos os milagres. Jesus, ele caminhava com seus discípulos, a multidão seguia. Esse grupo, ele carregava esperança, ele carregava alegria, ele carregava poder. E o próprio Salvador estava ali naquele meio. Querido, esse encontro, ele representa também nas nossas vidas o que acontece quando Jesus, ele entra na minha e na sua vida. Quando Jesus ele entra em situações de morte, em situações de perda, em situações de desespero. Essa palavra, ela quer mostrar para nós, ela quer mostrar para mim e para você, que quando nós estamos com o Senhor Jesus, que quando nós recebemos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, a vida sempre vai prevalecer. Onde há morte, o Senhor Jesus ele traz ressurreição. Onde há choro, o Senhor Jesus traz consolo. Onde há doença, o Senhor ele traz a cura. E tantas outras coisas mais.
Dois grupos distintos, eles estavam caminhando em direções totalmente opostas. O grupo que carregava a dor, que carregava o sofrimento, que carregava a morte, que era o cortejo fúnebre desse filho, dessa viúva. E o grupo que caminhava com Jesus, o autor da vida, aquele que traz esperança para transformar toda e qualquer realidade na minha e na sua vida. Amém? Glória a Deus por isso. A Bíblia diz, querido, esse texto bíblico, ele diz para nós que Jesus, ele olhou para aquela viúva e ele teve um sentimento de compaixão. Compaixão é empatia, que é a palavra que está na moda, né, para nós agora. Empatia por aquela viúva. Mas acima de tudo, o Senhor Jesus, ele sentiu a própria dor. É por isso que o Senhor, ele se fez carne e habitou entre nós. Jesus chorou, Jesus também sofreu as agruras desse mundo. É por isso que a gente pode dizer que ele sabe exatamente o que eu e você sentimos. Como o Senhor Jesus, ele disse para aquela viúva, não chores. E quando a gente lê isso, parece até ilógico, porque assim, como que você não vai chorar diante ali daquela cena, diante do caixão, indo para a sepultura da pessoa que você mais ama? E sabe, querido, a dor do luto é algo que não tem palavras para aliviar. Muitas vezes quando você chega ali num velório, num sepultamento, não tem palavra ali que pode ser dita que vai consolar aquele coração. Mas o Senhor Jesus, ele está mostrando aqui através dessa palavra que ele é o próprio conforto. O Senhor Jesus, ele está mostrando que ele é o próprio consolo. O Senhor Jesus, ele foi até aquela viúva. E toda vez que Jesus vem, todas as vezes que Jesus vai, ele também vai com uma ação. Depois Jesus tocou, o texto bíblico diz que o Senhor Jesus tocou naquele esquife, em algumas traduções, ou naquele caixão, e algo impensável não somente para os judeus, mas para qualquer ser humano, aconteceu. O Senhor Jesus tocou e disse, jovem, eu lhe digo, levanta-se. E o texto diz que aquele que estava morto reviveu. E essa preciosa palavra de Deus, querida, ela vem com ensinamentos muito poderosos e preciosos sobre o que fazer quando nós nos deparamos com situações difíceis, situações de dor na nossa vida. E eu quero compartilhar com você, a gente poderia tirar muitas lições aqui desse texto, mas eu quero compartilhar com você aqui 7 lições que a gente pode tirar a respeito disso. Do que fazer em situações difíceis, do que o Senhor faz. Lá, a primeira lição está lá em Lucas 7,13 mesmo. Você pode grifar se você tiver aí uma caneta na tua Bíblia. Diz assim, e vendo-a, o Senhor se compadeceu. O Senhor viu. Em meio às situações das nossas vidas, eu e você, nós podemos ter a certeza que como filhos, o Senhor, ele está te vendo. O Senhor, ele está presente. E essa é a primeira lição que a gente pode tirar desse texto. Deus vê, Deus te vê, ele se importa com você. Em 2 Coríntios, no capítulo 1, nos versos 3 e 4, diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse texto ele mostra que Deus vê, ele mostra que Deus nos assiste, que Deus nos consola e acima de tudo, que ele nos capacita para consolar os outros. Talvez você não entenda porque você está passando por uma determinada luta, mas creia que essa situação que você está passando, ela vai se transformar no seu ministério. Através quantos você vai conseguir chegar e tocar com a situação que você está vivendo. E essa lição ela é muito importante para nós, pois nos momentos de adversidade,
Nos momentos de luta, nos momentos de tristeza, nós temos a falsa impressão de que Deus, Ele está distante. Nós temos a falsa impressão de que Deus, Ele não está se importando. Nós temos a falsa impressão de que Deus, Ele está totalmente indiferente ao nosso sofrimento. A palavra de Deus diz para nós lá no Salmos 34, 18. Exatamente ao contrário de tudo isso. A palavra diz: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Quando nós nos lembramos dessa verdade, isso traz um conforto enorme para o meu e para o seu coração. De que eu e você, nós não estamos sós. Deus abençoe. A segunda lição, querido, marca aí. Deus, Ele se compadece de nós. Ele se compadece de nós. Sabe, muitos pensam que Deus, Ele está sentado num alto e sublime trono, e de fato Ele está sentado num alto e sublime trono, mas somente olhando o que a gente faz aqui e procurando nos castigar. Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus justo. O nosso Deus é um Deus santo. Mas o nosso Deus também é um Deus que Ele olha e se compadece de nós. Ainda no verso 13, o texto diz assim: o Senhor se compadeceu. Ele teve compaixão. No livro de Salmos, no Salmo 103, 8, diz assim: o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia. As misericórdias do Senhor não têm fim. Deus se compadece, Ele é misericordioso, Ele não está indiferente à minha e à sua situação. E se nós observarmos no texto, em nenhum momento essa viúva, ela solicitou qualquer coisa ao Senhor Jesus. Esse é um exemplo da misericórdia de Deus. No texto que fala a respeito do centurião, ele foi até Jesus pedindo que o Senhor Jesus curasse o seu servo. Mas nesse caso não. O Senhor, Ele viu aquela cena, Ele olhou aquela cena, Ele se compadeceu e Ele agiu em favor. Foi um ato voluntário do Senhor Jesus para com aquela mãe. E nós aprendemos muito a respeito da misericórdia de Deus. A gente aprende muito como Deus é misericordioso e age ao nosso favor. Deus, Ele é fiel. E sabe, querido, muitas das ações de Deus em nossas vidas, elas são frutos do caráter de Deus, são fruto da essência de Deus, e são frutos do quão misericordioso e bondoso, como nós cantamos aqui, que a bondade me seguirá. A tua bondade me seguirá, Senhor, porque esse é o nosso Deus. E essa viúva, quando ela viu Jesus entrando ali na cidade com aquela multidão, ela não foi lá e não se jogou aos pés dele, implorando para que ele ressuscitasse o seu filho. Jesus que se compadeceu e foi ao encontro dela, exatamente como o Senhor Jesus, Ele veio ao meu e ao seu encontro. Foi o amor de Deus, foi a misericórdia em favor daquela mulher. E Deus, Ele sempre terá misericórdia dos seus filhos. Lá em Lamentações 3, de 22 a 23, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Aleluia ao nosso Deus. Sabe, querido, essa palavra, quando a gente começa a falar a respeito dessa situação, uma mãe que perdeu seu filho, aquela situação triste, parece uma palavra de tristeza, mas é uma palavra de alegria, de esperança para mim e para você nessa noite. Talvez você tenha entrado assim nessa noite, talvez você que está nos assistindo, está se sentindo exatamente assim, com dor, com uma dor na alma, com uma angústia, problemas que te cercam, um luto, uma decepção. Mas eu quero te dizer nessa noite, Deus, Ele tem misericórdia de nós. O Senhor, Ele está próximo de todo aquele que o busca. O Senhor, Ele está vendo. E esse Senhor, esse mesmo Jesus que ressuscitou o filho dessa viúva, que curou o servo desse centurião, é o Senhor Jesus que está aqui nessa noite. Então, se eu chegue a Ele, se entregue a Ele, se entregue a esse Deus. A terceira lição
Deus, Ele vem em nosso favor. Jesus, como eu já disse aqui para vocês, Ele foi até aquela viúva. Sabe, querido, quando nós estamos tão angustiados a ponto de não saber para onde a gente olha, né? Jesus, Ele sempre virá na nossa direção. O Senhor Jesus, Ele sempre estará de braços abertos, pronto para nos receber. Quem vira as costas para Deus, para o Senhor, somos nós. A palavra diz lá em Salmos 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Você está precisando de socorro em alguma área da sua vida? Ele é o seu socorro. Ele é o socorro presente, o socorro atuante sempre. Lembra do paralítico lá no tanque de Betesda? Jesus também foi até ele. Talvez, querido, enquanto aquela viúva ela estava ali caminhando, prostrada, provavelmente ali, cabisbaixa, olhando realmente para baixo, ela representa exatamente eu e você, quando estamos passando por situações difíceis. Porque quando nós estamos no meio da luta, quando nós estamos no meio da adversidade, é isso que a vida faz conosco. Faz com que a gente olhe para baixo. Faz com que a gente olhe para o chão. Faz com que a gente não veja a esperança. Mas o Senhor, o autor da vida, nessa noite, Ele nos convida para olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro no meio da angústia e da tribulação. E não para baixo, não para situações que estão ao seu redor, não para circunstâncias que estão te cercando. Aquela mulher, queridos, ela não estava vendo Jesus. Talvez diante da aflição que ela estava ali, ela nem percebeu que aquelas pessoas estavam se aproximando dali. Mas Jesus, Ele estava atento. Jesus, Ele estava vendo aquela mulher. Jesus fez por ela, fez por aquela viúva, o que ela mesma não tinha força nenhuma para fazer. E tantas vezes eu e você também, nós não temos força. Eu quero te dizer uma coisa. Nessa noite, talvez nesse momento difícil aí que você está enfrentando na sua vida, essa desesperança. Querido, Jesus, Ele está aqui. Ele veio ao seu encontro. Deixe-se ser encontrado por Ele nessa noite, nesse dia. Não perca mais tempo. Quarta lição. Deus é poderoso para mudar circunstâncias. Deus é poderoso para mudar diagnósticos. Ele é o nosso Deus, seja eles quais forem. Exatamente quais forem. Exatamente esse que você está pensando aí nesse momento. Será que Deus pode mudar essa situação que eu estou vivendo? Talvez você esteja pensando. Sim, o nosso Deus, Ele é capaz de mudar toda e qualquer situação. Sabe por quê, querido? Porque tantas vezes a gente pensa que Deus, Ele vai mudar somente aquela situação, somente aquela circunstância, que a gente acha que é possível que Ele mude. Mas para o nosso Deus tudo é possível. Todas as coisas são possíveis. Esse verso ele foi dito inclusive pelo próprio Jesus para os seus discípulos, ensinando que o que é impossível para o homem, como salvação, milagres, recomeços, é totalmente possível para Deus. Para os seres humanos, isso é impossível. Mas para Deus tudo é possível. O Deus do impossível está aqui nessa noite. A viúva, ela estava enfrentando uma situação, querido, irreversível aos olhos de qualquer mortal. Talvez você esteja vivendo uma situação que é irreversível aos olhos humanos. Mas Jesus, Ele operou o milagre. E o mesmo Jesus que operou aquele milagre, continua operando milagres, sinais e maravilhas nos dias de hoje também. Quem sabe, queridos, tantas esposas aqui olham para os seus maridos e vice-versa. Ou então para os seus pais olham para os seus filhos e dizem: ai, não tem mais jeito, não vai mudar, nunca vai se converter. Eu já perdi as esperanças, eu já cansei de orar. Esse aí é um caso perdido. Eu estou aqui para te dizer nessa noite, se você está pensando em desistir, não desista. Pois Jesus, Ele não desistiu de nós. Seja o que for, não desista.
Jesus, ele não desistiu de mim e de você no Calvário, no caminho para aquela cruz. Ele foi crucificado, ele morreu com aquela morte, com morte de cruz. Então não desista. Deus, ele quer que a gente sempre... Deus, ele é maravilhoso, né? E ele quer que a gente sempre prove situações impossíveis para quê? Para que a gente saiba que tudo veio da parte dele. Para que a gente possa, com a situação impossível e difícil que a gente passa, fortalecer a fé dos nossos irmãos. Para que a gente possa dizer, eu passei por isso, eu sei o que você está sentindo, mas olha, o Senhor fez com que sumisse aquele caroço. Aquela sentença que me foi dada, ela foi mudada. O nosso Deus é o Deus do impossível. Sabe, naturalmente a gente diz que não tem jeito, porque a gente olha para uma ótica humana. A gente olha pelo lado humano. E assim, é como se nesse momento as adversidades das vidas elas gritassem. Quando a gente se desespera diante de uma situação, é como se essas adversidades da vida elas gritassem mais alto dentro do nosso coração do que a própria fé que nós temos no nosso Deus. Quantas pessoas, quantos de nós estamos muitas vezes caminhando nesses dias sem enxergar nenhuma possibilidade de mudança? E olha o texto que o Senhor trouxe para nós meditarmos nessa noite. Essa viúva se sentia talvez exatamente assim. Zero esperança. Zero esperança, esperança nenhuma. Certamente jamais passou em nenhum momento pela mente dela e de ninguém ali que aquele menino poderia ser ressuscitado, que ele voltaria à vida, que naquele mesmo dia ele estaria com ela de novo. Querido, Jesus ele fez e ele continua fazendo da forma dele, da maneira dele, do jeito dele, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Glória a Deus por isso. E eu quero meditar, eu quero fazer com que você medite nessa noite. Qual área da sua vida que está morta? O texto ele trouxe para a gente aqui a respeito de uma morte física. Mas nós estamos vivos e pode ser que muitas áreas da nossa vida estão mortas. Qual é a área da sua vida que está morta? O Senhor que muda histórias, o Senhor que muda sentenças, Ele está aqui nessa noite. Aquilo que você deu por perdido, aquilo que você tantas vezes deu por encerrado, aquilo que você colocou até mesmo um ponto final, o Senhor Jesus, Ele faz, sabe o quê? Ele coloca uma vírgula na sua história e Ele diz, a história ainda não acabou, porque eu ainda tenho propósito. Se você está aqui, se você está respirando, se você se levantou nessa manhã, é porque ainda tem propósito de Deus na sua vida. É porque ainda Ele tem um recomeço. É porque ainda Ele tem uma nova história para escrever na sua vida. A quinta lição. Deus tem uma palavra certa. Uma palavra certeira quando a gente precisa. O que o Senhor Jesus disse para aquela viúva quando Ele se encontrou com ela? Não chore. Jesus deu essa palavra certa para aquela viúva. E eu quero te dizer nessa noite que o Senhor Jesus, Ele também tem uma palavra certa para mim e para a sua vida. Ele também tem uma mensagem para o seu coração nessa noite. Ele também tem uma palavra de conforto. E lá em Isaías 41:10 diz assim: não tenha medo, porque eu sou com você. Não fique assustado, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim. Eu o ajudo e eu o sustento com a minha destra fiel. Apenas Deus e mais ninguém tem uma palavra certa para a nossa vida. Talvez você tenha ouvido palavras aí de outras fontes que não são a palavra, que não é a palavra de Deus para você. Então procure no lugar certo, procure meditar na palavra do Senhor. Se você tiver que procurar respostas, querido, através da boca dos homens, pode ser que você se machuque, pode ser que traga engano para a sua vida, pode ser que você se decepcione, mas a palavra de Deus, ela é remédio. A palavra de Deus, ela é o bálsamo que cura. A palavra de Deus, ela nos sara, ela nos purifica, ela nos limpa, ela nos transforma, ela nos alivia, ela traz a paz que excede todo o entendimento e mais ninguém. E mais ninguém. Se o Senhor tiver, muitas vezes a gente acha que Deus só fala com a gente
quando chega um profeta e fala uma palavra. O Senhor, Ele fala dessa forma? Com certeza Ele vai falar. E se Ele tiver que falar com você dessa maneira, você vai ser achado. Mas não busque isso. Não viva disso. Não acha que Deus só fala com você quando uma pessoa chega para você e entrega uma palavra. O Senhor, Ele fala com você quando você abre a palavra dEle. Quando você abre e medita nas Escrituras, o Senhor Deus, Ele fala com você, porque a Bíblia é um livro vivo. O Senhor, Ele está falando conosco nessa noite. Ao dizer não chores para aquela viúva, querido, Jesus, Ele estava carregando uma palavra de esperança. Sabe o que o Senhor Jesus, Ele estava dizendo para aquela mulher? Ele estava dizendo assim para ela: eu vou mudar a sua história. O não chores que Jesus entregou para ela, essa palavra, é a garantia do milagre que iria se mover dele. E a garantia, a palavra de Deus é a garantia do milagre que se move na vida minha e sua. Porque o Senhor Jesus, Ele já providenciou para nós. O Senhor Deus, Ele já providenciou para nós tudo que nós precisamos. A gente cantou aqui, de novo, falando a respeito da bondade do Senhor que nos segue. A bondade do Senhor me seguirá. Se essa lição está quase acabando, segura aí. Deus, Ele entende as nossas lágrimas. Deus, Ele entende as nossas lágrimas. As lágrimas provavelmente estavam descendo do rosto daquela viúva de forma copiosa. E elas foram compreendidas por Jesus. Deus, Ele é aquele que compreende. Quando você se ajoelha, quando você se entrega a Ele. Salmo 103:14 diz: pois Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que somos pó. O Senhor, Ele conhece a mim, Ele conhece a você. Deus, Ele conhece as nossas limitações. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele conhece a nossa natureza humana. Ele nos entende. E Ele sabe de onde nós viemos. E Ele sabe o quão frágeis nós somos. E Deus, Ele é poderoso para no momento oportuno colocar um fim no causador das nossas lágrimas. Lição 7 e última. Deus nos dá um novo amanhã. E como isso é lindo. Isaías 43:19 diz: eis que faço uma coisa nova que está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porém um caminho no deserto e rios nos ermos. O hoje atribulado que você vive, se você se colocar na presença do Senhor Jesus, será um amanhã totalmente diferente. Ainda que existam lutas, quando o Senhor Jesus está conosco, as lutas elas são diferentes, porque é Ele que luta as nossas lutas, é Ele que luta as nossas batalhas. O Senhor Jesus, Ele está fazendo coisa nova na vida de muitos aqui, na vida de muitos que estão nos assistindo. Sabe, se hoje você tem vivido um momento de escassez, amanhã pode ser melhor. Porque o Senhor Jesus, Ele está com você. Eu não sei como está sendo o seu hoje, falando realmente do tempo presente, nessa fração de tempo que a gente está vivendo. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele é poderoso para mudar o seu e o meu futuro. O texto bíblico que nós lemos, ele mostra para nós que houve um antes e houve um depois daquele encontro da viúva com Jesus. Um passado de morte trouxe um futuro de vida. E sabe, querido, quando eu e você, diante das dificuldades, a gente olha com essa perspectiva, nós somos inundados pela esperança que vem do Senhor. A gente sabe que não acabou. A gente sabe que o Senhor, Ele continua tendo propósito. Deixe que o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, Ele preencha o seu coração nessa noite com aquilo que vem de Deus. Novidade de vida, vida em abundância. A dor do luto, ela passou para aquela viúva. E eu quero te dizer, a dor também vai passar. Não desista. Volte-se para o Senhor Jesus. E saiba que Ele é poderoso para conceder para mim e para você um novo amanhã, independente da circunstância que esteja se levantando sobre a minha vida e sobre a sua vida. Essa é uma palavra de vida para você nessa noite, que você possa sair daqui marcado por essa esperança. Eu já estou caminhando para a conclusão, gostaria de convidar o pessoal
do worship para se posicionar aqui, por favor. A história dessa viúva, querido, ela mostra que mesmo nos momentos mais difíceis, nos momentos de dor, nos momentos de perda, Jesus, ele está presente para restaurar. O Senhor, ele é o socorro bem presente na hora da tribulação. Ele é o Senhor da vida. Ele tem poder de transformar desespero em novos amanhãs, em recomeço, em esperança. O Deus do recomeço está aqui nessa noite. Qual que é a área que está morta na tua vida? O Deus da vida está aqui. Assim como o Senhor, ele trouxe a vida de volta àquele jovem, ele também é poderoso para restaurar nas nossas vidas, renovando a nossa fé, a esperança e a alegria que talvez você não tenha sentido mais. Nós devemos, querido, o Senhor nos chama nessa noite para que a gente confie nessa compaixão, para que a gente confie nesse amor, para que a gente confie no poder do Senhor Jesus, que está sempre ali pronto, de braços abertos para nos receber. O Senhor Jesus é aquele que traz luz onde há trevas. Querido, eu quero dizer nessa noite que a morte, ela não tem a última palavra sobre a minha e sobre a sua vida. Os sonhos, eles não precisam ser sepultados. O impossível, quando Jesus está na situação, ele cede lugar ao sobrenatural de Deus. E o Senhor Jesus, ele continua operando sinais, prodígios e maravilhas. Talvez hoje, alguém aqui se sinta assim, como se algo tivesse morrido. Ou algo morreu mesmo na sua vida, talvez um relacionamento, uma esperança, um sonho, uma porta que se fechou, algo que não deu certo, um casamento destruído. Mas quando o grupo da vida, quando Jesus, ele se encontra com a morte, quando o grupo da vida se encontra com o grupo da morte, ou seja, com os nossos problemas, com as nossas adversidades, com as nossas frustrações, com Jesus a vitória é garantida. Com Jesus a vida triunfa. Qual grupo você tem seguido? Para onde você tem olhado? Você tem olhado para baixo? Para situações e para circunstâncias que te cercam, que te afligem, que façam com que você tenha medo, se acovarde, olhe para trás, queira desistir do caminho, a tristeza, o desânimo, o não tem mais jeito? Ou você caminha no grupo da fonte da vida, que é do Senhor Jesus Cristo? Querido, hoje o Senhor Jesus, ele quer tocar naquilo que está morto em você. Ele chamou você aqui nessa noite, ele marcou esse encontro com você aqui nessa noite para dizer isso. Você que está nos assistindo também aí através do canal do YouTube. Hoje o Senhor Jesus, ele quer tocar naquilo que está morto. Mas é necessário uma ação da nossa parte. É necessário uma ação de busca. Então nessa noite que você possa se levantar. Que nessa noite você possa correr para os braços do Senhor. Que nessa noite você possa se entregar sem reservas a Ele. Porque nele sempre há esperança de um novo recomeço. Eu quero te convidar para você fechar os seus olhos aí nesse momento. Você e o Senhor. Fecha aí os seus olhos. Abra o seu coração. Talvez você esteja aí dizendo perante alguma situação: meu Deus, será que isso nunca vai acabar? Será que essa circunstância nunca vai mudar na minha vida? Será que essa dor, esse sofrimento nunca vai passar? Senhor, quando isso vai terminar? Senhor, quando eu terei um novo recomeço? Quando eu verei um milagre na minha casa, na minha família? Eu quero te dizer, querido, que Deus, ele te conhece. A palavra diz que antes que qualquer palavra saia dos nossos lábios, tudo ele conhece, ele é a fonte da vida. Ele marcou encontro com você nessa noite. Nesse momento ele está te vendo.
A palavra de Deus diz que o Senhor não resiste a um coração quebrantado, a um coração contrito, a um coração que tem sede da presença dEle. Ele não é indiferente a isso. Permita nessa noite que o Espírito Santo do Senhor fale ao seu coração, que derrame sobre a sua vida um refrigério, para que você possa sentir essa paz, que é a paz de Jesus, que lança fora todo medo, a paz que excede a todo entendimento, a paz que Jesus dá. A paz que Jesus dá, querido, ela não é como a paz que o mundo dá, uma paz passageira, uma paz que hoje parece que te supre, mas que amanhã aquela tristeza, aquela frustração, aquela dor, ela já volta novamente. Tem uma palavra de Jesus para nós, que Ele mesmo diz: eu te deixo a minha paz eu te dou, eu não te dou como o mundo dá. Que o seu coração não fique angustiado, que você não tenha medo, mesmo diante das adversidades mais cruéis, que a gente possa sempre descansar nos braços do Senhor Jesus, que a gente possa crer que amanhã, com a presença dEle, pode ser diferente do dia de hoje. Não importa o hoje, a situação que você está vivendo hoje não te define. Mas Jesus, Ele é aquele que pode mudar tudo. Convide Jesus nessa noite para entrar no seu coração. Se entregue totalmente a Ele. Deixe que Ele mude a sua vida. O toque do Senhor, a presença, a doçura da presença do Senhor. A palavra diz que quando o salmista ele estava ali numa situação de tristeza e de angústia, ele disse assim para sua própria alma: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, o meu auxílio e Deus meu. Eu quero nesse instante te convidar a ter essa mesma confiança que o salmista teve, essa mesma confiança na espera, essa mesma adoração, essa certeza de que o auxílio que você precisa, ela vem do Senhor, ele vem somente do Senhor. Enquanto eles adoram aqui, é você e o Senhor, é você e o Senhor. Deixa Ele falar ao seu coração. Abra os seus ouvidos espirituais. Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você nessa noite. Diga para Ele qual é a sua dor. Diga para o Senhor o que está morto na sua vida, que precisa ser ressuscitado. Convide ao Senhor Jesus para entrar no seu coração nessa noite, para que Ele possa tomar o espaço que é somente dEle no seu coração e na sua vida. Não há nada melhor que meu Deus. E não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Torna o luto, Ele muda tudo. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas. O Senhor pode fazer, traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz no mar o caminho. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Não há nada
a sua mão e cante. Torna o luto. Torna o luto em festa. A vergonha em glória. Traz beleza às cinzas. É Ele que faz. O Senhor pode fazer. Traz a vida. Traz a vida ao sepulcro. Aleluia! Faz de ossos soldado. Faz do mar um caminho. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Como eu disse para você, eu não sei qual é a situação, qual é a circunstância que você entrou aqui nessa noite. Mas eu sei de algo, que é o que nós acabamos de cantar e declarar aqui. Não importa a situação, não importa a circunstância, o Senhor pode fazer. Somente Ele pode fazer. Então eu quero te convidar para que você declare essa verdade de todo o seu coração, crendo que por mais difícil que seja a situação, por mais difícil que seja a circunstância, quando o Senhor Jesus Ele está na situação onde a morte, a vida, o Senhor Ele é aquele que faz novas todas as coisas. O Senhor é um Deus que nos convida para viver uma vida plena, em plenitude com Ele. Então declare: em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas. O Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro. Faz de ossos soldado. Faz do mar um caminho. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. aleluia! Glória ao nosso Deus, glória ao nosso Deus. Não há nada melhor, Senhor, que a tua presença. Não há nada melhor que a tua presença. E não há, Senhor, situação, não há, Senhor, diagnóstico, ó Pai, que o Senhor não possa interferir, Pai. Não há situação, Pai, não há nada impossível ao Senhor. Senhor Deus amado, Deus querido, eu entrego, ó Pai, cada uma da vida dos meus irmãos, Pai, que está aqui nessa noite, aqueles que estão nos assistindo através do canal do YouTube nas suas mãos, Pai. A gente tem vivido tempos difíceis e trabalhosos, como diz lá na tua palavra. No mundo, Senhor, teremos aflições, mas o Senhor Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se o Senhor Jesus venceu, nós cremos que venceremos com Ele também. Senhor, tantos aqui, Pai, têm enfrentado situações difíceis, aflições, têm enfrentado gigantes no seu dia a dia, Senhor, em tantas e tantas áreas das suas vidas, nos casamentos, na área financeira, na família, com os filhos, enfermidade, no trabalho, nos negócios. Senhor, tantas vezes nós temos nos deparado, Pai, com a dor do luto que nos assola, que nos destrói, com a dor, Senhor, da perda, momentos, Senhor, e situações, Pai, que parecem que não têm fim. Mas queremos dizer nessa noite que cremos
somente em Ti, porque o Deus que dá a vida está aqui nessa noite. Pai, eu quero declarar, Senhor, sobre a vida do Teu povo, Senhor, um novo tempo, um novo amanhã. O Senhor disse, Pai, através da Tua palavra, Pai, que o Senhor é aquele, Pai, que faz coisa nova, que o Senhor é aquele que está fazendo coisas novas no nosso meio, Senhor. Então vem mesmo, ó Pai, mudar, Senhor, cativeiros nessa noite. Vem mesmo, Senhor, mudar sentenças contrárias. Vem mesmo, Senhor, mudar diagnóstico, Senhor. Existe um antes e existe um depois quando o Senhor Jesus se encontra conosco. E nós queremos ser, Pai, encontrados do Senhor nessa noite. Pai, que a gente possa mesmo, Senhor, ter um novo amanhã, Pai, cheio de esperança, cheio de alegria, Senhor, na Tua presença. Um novo amanhã, Senhor, preparado pelo Senhor, porque o Senhor é o Deus da providência, o Senhor é o Deus da misericórdia, o Senhor é o Deus, Pai, da bondade. Que quando a nossa alma, Senhor, se encontrar triste, aflita, que a gente possa declarar como o salmista declarou: porque estás abatido a minha alma e porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Porque não há impossíveis para o Senhor. A Tua promessa, Senhor, nos traz vida e vida em abundância. O Teu Santo Espírito, Pai, o nosso Consolador, está conosco todos os dias, Pai. Senhor Jesus, restaura, Pai, nessa noite, Pai, áreas, Senhor, que estão mortas, Pai, no meio do Teu povo. Áreas, Senhor, que estão devastadas no meio do Teu povo. Aquilo que parece impossível, Pai, aquilo que só parece impossível, o Senhor é capaz de mudar, porque não há limites, ó Pai, para o Senhor agir, Pai. Faz mesmo, Senhor, com que lugares mortos, Senhor, voltem a ter vida, que terra seca, Senhor, voltem a florescer, que desertos, ó Pai, possam mesmo se transformar em mananciais, Senhor. E faça, Pai, principalmente com que as nossas raízes, elas estejam dia após dia aprofundadas em Ti, aprofundadas na Tua presença, Senhor. Porque é isso que nós queremos, é isso que nós buscamos. Gera em nós, Espírito Santo de Deus, sede da Tua presença, Senhor. Sede de estar dia após dia, Pai, junto contigo, Senhor. Nós Te agradecemos e nós Te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fará, Pai, em nossas vidas, Pai. Leva, Pai, o Teu povo, Pai, em paz, Senhor, para os seus lares, Senhor. Pai, o Senhor sabe como cada coração entrou aqui, Senhor, nessa noite, Pai. Só o Senhor sabe, Pai, como cada coração entrou aqui nessa noite. Mas que a gente possa sair daqui, Senhor, renovados, restaurados, Senhor, pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Espírito Santo de Deus. E Ele enxugará dos olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as coisas velhas já passaram. Aquele que está assentado no trono diz: estou fazendo novas todas as coisas. Estou fazendo nova todas as coisas. Que você saia daqui nessa noite marcado por essa palavra, que é a palavra de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, com o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com você, sejam com a sua casa, sejam com a sua família, sejam com tudo aquilo que leva o Teu nome. Vão em paz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus.